E mais uma vez estamos aqui na nossa live das 14 horas com os temáticos. A Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como de costume, nós vamos fazer uma breve recapitulação do programa anterior. No programa anterior nós falamos sobre os pseudepígrafos, que foram os livros rejeitados por todos. Rejeitados por rabinos, rejeitados por teólogos, rejeitados por estudiosos da palavra de Deus. E nesse grupo dos pseudepígrafos, nós temos aqui 11 evangelhos, fora os 4 que foram aceitos, que estão no cânon, 11 evangelhos, 5 livros de Atos, e nós vamos ver aqui, nós temos no nosso cânon, Atos dos Apóstolos. Fora esse, nós temos mais 5 livros, mas todos esses foram rejeitados. 8 epístolas e 5 livros de Apocalipse. Esses livros eles foram rejeitados, em sua maioria, por serem textos espúrios que não condiziam com a verdade bíblica. Textos que, na maior parte deles, não continham nem mesmo o seu autor. Então, por conta disso, eles foram rejeitados. Hoje nós estaremos falando sobre este tema. A transmissão alternativa. Como Deus havia falado antes da linguagem escrita. Transmissão alternativa. Várias alternativas estavam abertas diante de Deus quando decidiu escolher um meio de transmitir a sua verdade ao ser humano. Ele poderia ter usado um ou mais veículos de comunicação empregados em várias ocasiões ao longo do tempo. Deus poderia e pode falar de várias maneiras ao ser humano. Ele é Deus e todo o poder emana dele e está com ele. Então ele poderia ter usado e usou alguns métodos um tanto quanto diferentes para falar ao ser humano a sua mensagem, para falar ao ser humano a verdade divina. E hoje nós vamos ver alguns exemplos de como Deus falou ao ser humano antes da escrita. O primeiro exemplo está em Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então, este texto aqui, Gênesis capítulo 18, Deus vai falar a Abraão. De que maneira? 3 homens. Com o seguir do texto, nós vamos perceber que esses homens foram anjos enviados por Deus para falarem com Abraão. Isso foi uma particularidade naquele tempo, naquele ato, naquele instante. Imagine se Deus, para falar conosco hoje, tivesse que enviar anjos. Quantos anjos haveriam de estar aqui na terra? Muitos, não é isso? Mas esse foi um caso específico da palavra de Deus com Abraão. O nosso próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo está no livro de Esdras. O governador proibiu que comesse dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim, que são essas pedras aqui, né? Tumim e Urim. Isso aqui, para o hebreu, são 2 pedrinhas que são jogadas para se tirar sorte, para saber o que Deus quer realmente falar. Hoje seria algo mais ou menos como um cara coroa, você jogar uma moeda e tirar cara coroa. Ou então os búzios, jogo de búzios. Ou como as crianças costumeiramente fazem, tirar para o ímpar,
seria um tipo de sortilégio. Então, no livro de Esdras, nós vamos ver esse texto aqui. Faltava a presença do sacerdote, para que o sacerdote fizesse isso aqui, consultasse a Deus através do Urim e do Tumim, nessas pedrinhas aqui. Esse serviço somente o sacerdote poderia fazer. Eles estavam proibidos de comer os alimentos sagrados, certo? Eram alimentos que eram levados ao templo e eram consagrados no templo. Mas eles estavam com fome, precisavam comer. Vamos comer ou não? Deixa o sacerdote vir, ele vai tirar a sorte aqui e ele vai dizer ou que sim ou que não. Então essa era uma forma, como vamos ver aqui, na época de Esdras, onde o sacerdote consultava a Deus e através dessas pedras ele dizia que resposta Deus daria para aquele momento. Vamos para o próximo. Bom, agora nós temos aqui o livro de Romanos. No livro de Romanos nós temos o seguinte texto: quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, estes, não tendo lei, para si mesmos não são lei, certo? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, dando a sua consciência disso testemunho. Isso talvez o escrito não esteja muito claro, mas é muito fácil de se perceber. O livro da lei, o texto de Moisés diz: não matarás. E todo mundo sabe que matar é proibido. Mesmo que seja um gentio, uma pessoa que não tenha o conhecimento da lei, essa lei maiúscula, nos referimos à lei de Deus. Mesmo que uma pessoa não tenha o conhecimento da lei de Deus, ele sabe que matar é proibido. Mesmo que ele não tenha o conhecimento da lei de Deus, ele sabe que mentir é proibido. E ele sabe que se ele assim o fizer, a consciência dele já vai dizer a ele que ele está errado. Não precisa ele ser uma pessoa regenerada em Cristo Jesus, não precisa ele ter um conhecimento total da lei de Deus para ele ter essa consciência. Então, uma transmissão alternativa de Deus ao ser humano é também através da consciência do próprio homem. A própria consciência vai dizer ao homem se ele está certo ou se ele está errado. Nesse exemplo aqui do livro de Romanos, nós vamos ver que Deus também vai estar falando aos gentios através da consciência. Muito bem. Livro dos Salmos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Tanto os céus quanto o firmamento são transmissão alternativa de Deus ao ser humano. Sem linguagem sem fala, porque nem céu nem firmamento falam. Mas sem linguagem sem fala, toda a extensão da terra, e até mesmo até o fim do mundo, sabe quem é a pessoa de Deus. Então não é necessário, volto a frisar, o conhecimento bíblico, o conhecimento extensivo da lei de Deus, para se saber qual é a vontade de Deus. O próprio céu e o próprio firmamento já são capazes de dizer ao homem o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus quer realmente transmitir ao ser humano. Livro dos Juízes. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor a Jeová. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Essa passagem bíblica aqui do livro de Juízes, o que está acontecendo aqui com Gideão, essa aqui já é a segunda passagem. Por quê? Na primeira passagem,
ele pede que a lã se molhe. Não haveria chuva ali, a terra estará seca. E na primeira passagem ele fala com Deus: Senhor, se for da tua vontade, se for a tua resposta, molha a lã. E a lã molhou no dia seguinte. Mas ele, não satisfeito, ele mais uma vez procurou Deus: ó Senhor, faça agora o contrário, faça chover, mas eu quero que de manhã a lã esteja seca. E foi o que realmente aconteceu. Houve o orvalho da noite e a lã estava seca, e toda a terra ao redor estava molhada pelo orvalho. Então, uma outra forma alternativa de Deus falar com o ser humano é através dos seus milagres. E Jesus usou também essa alternativa para falar com as pessoas em certos momentos. Não que Jesus viera ao mundo para fazer milagres, não foi essa a alternativa de Jesus, não era esse o plano de Jesus. Jesus veio buscar aquele que havia perdido, veio buscar o pecador. Mas ele usou dessa transmissão alternativa para falar também com o ser humano. E vamos ver o último de hoje. Bom, o último de hoje é esse aqui, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, essas muitas maneiras foi o que nós vimos, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Atualmente, Deus fala conosco, não das maneiras alternativas, isso já não existe mais. Hoje, Deus fala conosco através do Filho, através de Jesus. A vida de Jesus ao mundo, como homem, encarnado, o ser humano, foi a última alternativa de transmissão de Deus ao homem. É o que reza aqui o texto. Essa foi a última maneira de Deus falar conosco. Vamos ao próximo. Outros meios de comunicação, como visões e sonhos, em certas ocasiões sofriam a influência do subjetivismo e da distorção cultural. Subjetivismo é o seguinte: eu recebi o sonho, então se fui eu que recebi o sonho, eu é que vou ter o entendimento do sonho. Para que eu transmita o meu sonho a uma outra pessoa, talvez aquela pessoa não vai entender o meu sonho, porque fui eu que sonhei, porque ele falou comigo. Foi maneiras que Deus usou para falar lá na antiguidade, quando Deus usou José para decifrar os sonhos de Faraó, e quando Deus usou Daniel para resolver os problemas com Nabucodonosor. Foi através de sonhos, e Deus usou daquela maneira, naquele tempo, naquele artifício, naquela época. Hoje, Deus fala através do Filho. Era o que se verificava, sobretudo, ao compará-los com alguns meios mais objetivos de comunicação, os quais faziam uso da linguagem escrita. Dentro disso, no nosso próximo programa, nós vamos estar falando sobre a linguagem escrita. Por que Deus vai usar a linguagem escrita para falar com o homem? Agradeço a você que esteve conosco e nos vemos no próximo programa. Tenham todos uma ótima dia.